stack it up, stack it up, stack it up. Making that money, money, rain on me. Making that money, money, living that dream. Making that money, money, rain on me. Making that money, money, living that dream. I'm gonna love it when paper keeps coming. E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, já vai se aconchegando, pega um cafezinho, uma água, um suco, não se esquece de se hidratar, tá? O meu nome é Jéssica Colasso e hoje eu tô aqui para ensinar a você uma forma bem direta ao ponto que você que é prestador de serviço, expert, infoprodutor, a transformar conteúdo em vendas no Instagram. Mas Jéssica, eu sou lojista, vai servir para mim também? Sim, vai servir para você também, tá? E eu que sou afiliado ou um outro tipo de empresário, serve também? Sim, vai servir para todos vocês, tá? O que eu vou passar aqui hoje é tudo que eu aprendi e vivenciei em mais de 5 anos gerenciando contas do Instagram através do meu serviço de social media. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é aquilo que eu sei que deu certo e aquilo que eu sei que deu errado, tá? Então, basicamente, o mapa do Instagram lucrativo funciona muito bem para a galera que já trabalha no digital e quer ter resultados melhores e a galera que ainda não trabalha, mas quer começar. Mas Jéssica, parece bom demais para ser verdade. Realmente. Mas vamos aos fatos, tá? Eu vou mudar a nossa câmera aqui para compartilhar com vocês essa apresentação da aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá. Então, essa aqui é a nossa aluna Vanessa. Ela deu esse depoimento pra gente falando sobre os primeiros resultados que ela teve. E esse foi o primeiro feedback que ela ganhou depois da gente fazer todas as mudanças no perfil dela que precisava, né? As mudanças que eu faço quando eu entrego a análise de perfil para essa pessoa. Aqui a gente tem o feedback do Alisson, que ele falou que atingiu mais de 100 visualizações no perfil novo dele que a gente criou do zero. E detalhe, essa conta, ela não tinha nem 200 seguidores quando ele mandou esse feedback pra gente, tá? Aqui a gente tem o depoimento da Natália, que falou sobre a dificuldade que ela tinha com a câmera, né? Então, muitas vezes você que está assistindo também pode ter essa dificuldade, e eu também tinha muito isso. Esse outro falou depois de 2 semanas que a gente fez as mudanças no perfil dele, atingiu 210 seguidores sem nenhum tipo de anúncio ou impulsionar, tá? E detalhe, seguidores engajados. Às vezes a gente vê algumas contas lá com 10 mil, 15 mil seguidores e você vai reparar que, na verdade, nem 100 daquelas pessoas estão ali engajando com ele direito, né? Já essa aqui era uma cliente minha de social media e eu fazia para ela o serviço há mais ou menos 2 meses e ela disse que aumentou as vendas da mentoria no perfil do Instagram. Aqui a gente tem um outro cliente também de social media que o perfil do Instagram não aumentava o alcance por nada e depois que a gente começou a trabalhar juntos nesse perfil a gente teve uma melhora bem legal. Aqui o depoimento da minha aluna Raíssa, que vocês já devem conhecer, está na nossa página de inscrição, que agradeceu todo o suporte que ela recebeu. Então, assim, agora talvez você esteja se perguntando, tá, como que tudo isso é possível, né? Onde a Jéssica descobriu como fazer essa mágica? Tá, na verdade não é mágica, né? Não é nada disso. O que eu vou te trazer aqui hoje é um contexto geral, tá? Tudo isso começou em 2019, aqui mesmo em Curitiba, Paraná. E 2019 foi um dos piores anos da minha vida. Ao mesmo tempo foi um dos melhores, porque foi de fato o estar no fundo do poço que eu criei uma super força dentro de mim. Como se fosse um superpoder Saiyajin, sabe? Então, aquilo me deu coragem para mudar completamente a minha vida. Porque, para vocês terem uma ideia, naquele ano eu ainda trabalhava com telemarketing, tinha acabado de sair de um relacionamento de 4 anos, assim, da forma mais traumática que vocês possam imaginar, né? Com um belo par de chifres e com um chute na bunda bem bonito, que me fez voltar para casa dos meus pais, morando com eles, sendo maior de idade, né? Então não foi uma coisa nem um pouco legal. E por eu estar muito infeliz naquela época e muito abalada com tudo que aconteceu, eu acabei desenvolvendo depressão, a minha ansiedade que eu já tinha há muito tempo acabou piorando, enfim, foi
Um ano, assim, que me testou 200%, sabe? Mas ele foi extremamente necessário. Ao ponto de que, quando eu tava nessa época, eu não conseguia nem sair da cama, pra vocês terem uma noção. Eu não tinha vontade de levantar pra fazer nada. Eu me sentia, assim, completamente anestesiada, sabe? Em uma inércia mesmo. Até que um dia, eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas na minha visão, eu acho que não existe outra explicação, sabe? Eu acho que realmente foi Deus que falou comigo. E foi em um momento onde eu levantei da cama, eu fui até o banheiro, me olhar em frente ao espelho, e pela primeira vez eu realmente me vi, sabe? Em um estado assim que eu fiquei completamente chocada, porque eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, né? E a única coisa que passou pela minha cabeça naquele momento foi: caramba, o que eu tô fazendo com a minha vida? E foi a partir daí que eu resolvi lavar o meu rosto, acordar pra vida e fazer tudo diferente. E foi o que eu fiz. Eu fui buscar algo melhor. Como eu comecei a trabalhar com telemarketing, eu mudei completamente, fui trabalhar com marketing na época como estagiária, né? Eu passei 1 ano nessa fase, vi que não era pra mim e decidi começar a empreender, né? E foi aí que toda essa jornada começou. E eu comecei logo como social media, né? Porque era aquilo que eu fazia dentro do meu estágio. Basicamente aquela pessoinha que gerencia suas redes sociais e cria conteúdo, sabe? E foi a partir disso que eu comecei a gerenciar os mais de 50 perfis dos nichos mais variados que você possa imaginar dentro do Instagram. Então, eu comecei a testar muita coisa. Eu vi exatamente o que dá certo, o que dá errado, essas coisas de automação, de compra de seguidores, de trends. Gente, furada, de verdade mesmo. E agora, em janeiro de 2024, só agora eu decidi dividir isso com o mundo. E é por isso que eu tô fazendo esse evento. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, na verdade, né? Mas principalmente fazendo com que essas pessoas evitem os mesmos erros que eu cometi. Então isso faz a minha vida ter um sentido maior, sabe? E me dói o coração de verdade mesmo ver esse tanto de gente na internet se matando de criar uma tonelada de conteúdo nas redes sociais e não ter nenhum tipo de retorno, sabe? Isso é revoltante, assim, de verdade mesmo. Eu mesma, até começar a ter os meus primeiros resultados nessa área, eu patinei demais mesmo. Eu cogitei largar os bets e fazer outra coisa. Mas não, eu descobri que para fazer isso dar certo, existe um caminho. E é isso que eu vim compartilhar com vocês aqui hoje, tá? Muitas pessoas, elas criam conteúdo hoje nas redes sociais de forma errada, tá? Isso é uma coisa que eu vejo, assim, diariamente. Elas não conseguem fazer o perfil gerar renda, não conseguem vender aquilo que elas oferecem e isso tá errado. Por isso que eu vou mostrar para vocês a maneira certa de vocês usarem o Instagram para gerar vendas sem precisar fazer anúncios, tá bom? Para isso, a gente vai passar por esses pontos aqui hoje, tá? O checklist do perfil que vende, crescimento, engajamento e vendas no Instagram, 10 passos para você conseguir criar a sua estratégia de conteúdo, coisa que só ensinam em curso pago, e como se diferenciar em um mercado concorrido. Por último, eu vou liberar para vocês um bônus especial lá no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Então tá, vamos lá. Primeira parte sobre o perfil que vende, tá? Você precisa ter um arroba fácil de decorar, o nome da marca, o expert, precisa também estar fácil da pessoa ler. Outra coisa que também você precisa se atentar é a sua Roma. Quem você ajuda através do quê? Então, tudo isso precisa ter uma conexão, tá? Tem muita gente que usa foto de corpo, a foto aleatória, que não tá aparecendo o rosto direito, e isso acaba sendo um erro, tá? É importante que você deixe a tua foto de perfil nítida pra pessoa bater o olho e já saber com quem ela tá falando, porque o Instagram não é, por exemplo, como o Facebook, que dá pra gente dar zoom na foto, né? A autoridade. Então, ali é o momento que você fala das suas conquistas, dos seus resultados. A localidade também é importante para negócios locais. Então, por exemplo, o perfil da minha agência de marketing, eu sempre colocava Curitiba, Paraná na bio, porque é importante que as pessoas saibam qual o nosso endereço de atendimento presencial.
Por último, a CTA, que é a Call to Action, né, chamada para ação, que você vai pedir basicamente para o teu seguidor fazer alguma coisa. Então você vai falar para ele clicar no link da sua bio, ou de repente assistir o último destaque, ou assistir o story, alguma coisa que faça sentido para aquela ação do seu seguidor gerar uma possível venda, tá bom? Outro ponto importante também é o link de direcionamento para o seu produto ou para o seu serviço. Então, você não pode simplesmente colocar um link aleatório da sua rede social vizinha, do seu TikTok, do seu YouTube. Aquilo muito provavelmente não vai gerar para você venda alguma. Você só vai estar levando o seguidor de uma plataforma para outra. Agora, o que seria interessante você fazer no link da sua bio? Se você não tiver um site profissional, uma página sua, é importante que você tenha pelo menos uma árvore de links, que é um lugar onde você vai fazer o direcionamento desse seguidor para ele falar diretamente com você, para conseguir fazer alguma compra daquilo que você oferece. Outras redes sociais também é interessante, mas não pode ser o foco, tá? Então, a árvore de links ela vai servir para isso. Caso você não saiba fazer uma árvore de links, você pode só deixar o link do seu WhatsApp direto ali. Mas é importante que seja pelo menos uma árvore de links. Ela é bem facinha de fazer, o próprio Linktree, alguns de vocês devem conhecer, ele ajuda bastante nesse quesito, tá? Agora, referente aos destaques. Todo perfil que vende precisa ter esses destaques. Bastidores, que é basicamente por trás das câmeras do seu dia a dia como empresário, como empreendedor, como criador de conteúdo, até da sua rotina mesmo, se você for um influencer ou não. A gente diz que existia muito tabu em torno dessa coisa de compartilhar sobre a vida pessoal em um perfil profissional. Mas como a gente está falando de uma rede social onde as pessoas estão lá para consumir conteúdo, para saber sobre a vida das pessoas, elas gostam de ver esse tipo de conteúdo. É importante que você tenha esse tipo de destaque para aproximar você do seu seguidor e gerar uma conexão entre vocês. O segundo destaque é o destaque de feedback, tá? Se você vende um produto, vende um serviço, provavelmente você já deve ter tido alguns feedbacks positivos, então é importante que você crie um destaque só para isso, para ele servir de martelinho de quebra de objeção para aquilo que você está vendendo, tá bom? Terceiro é o produto, né? Produto, serviço. Você precisa ter um destaque apenas falando sobre isso. O que ele é, que dor que ele vai resolver, para quem que ele é, as especificações, valores, dependendo do tipo de produto, se for um ticket mais baixo, é importante que você coloque, tá? Um destaque de contato, então mesmo que tenha no seu link da bio, é importante que você também tenha no destaque, porque quanto mais mastigadinho a gente deixar isso para as pessoas, mais fácil fica ela entrar em contato com você, mais fácil fica você fechar uma venda com aquela pessoa. Outro destaque sobre novidades, tá? Então, tudo que for novidades sobre mudanças em geral no seu projeto, é interessante que você coloque ali, porque as pessoas são curiosas, elas vão querer ver, e isso vai fazer com que você gere uma conexão muito maior com eles. Outro ponto importante também é o quem somos ou quem sou eu, que é aquele destaque onde você fala um pouco sobre a sua história, características pessoais, sobre a sua personalidade. É o momento onde você abre um pouquinho sobre a sua vida para a pessoa saber quem é você, além daquele perfil de profissional que está falando ali sobre algum tema em específico. E por último, um destaque de dúvidas, tá? Esse destaque de dúvidas, geralmente, eu crio ele a partir da caixinha de perguntas que eu crio dentro do meu próprio story. Então, toda vez que surge uma pergunta interessante, alguma coisa que outras pessoas também possam ter aquela dúvida, eu sempre encaminho automaticamente a minha resposta, depois que eu posto no meu story, para dentro desse destaque de dúvidas, tá? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Agora, falando sobre o feed. O que todo feed precisa ter para passar uma sensação de autoridade, o que faz com que automaticamente a pessoa se sinta mais segura de comprar de você, tá? A gente precisa pensar
nas últimas 3 linhas do seu feed, pelo menos, tá? Onde a gente sabe que cada linha existem 3 postagens. Então, falando sobre os 3 posts fixos que você precisa ter no seu feed. Pode ser um conteúdo sobre atualização, algum evento importante, alguma novidade, tá? É importante que você tenha esse tipo de post fixado no seu perfil. Outro também que é super importante é sobre a marca, onde você fala sobre missão, visão e valores, ou algum que você fale sobre você, contando a sua história, tá? E um terceiro post que você precisa ter fixado no seu feed é um post de autoridade, que é onde você vai contar algum marco que você atingiu, algum resultado incrível, alguma conquista que você adquiriu, coisas desse tipo para você gerar mais autoridade mesmo, tá? Então pode ser um contato de networking, uma palestra, algum evento que você foi, algum resultado que você gerou para algum cliente seu ou qualquer coisa desse tipo, tá? Agora, falando sobre os outros 6, você precisa ter 2 deles falando sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, tá? Outros 2 de conteúdos educativos, informativos, ensinando alguma coisa com algum conteúdo útil mesmo, de fato, tá? E outros 2 de conexão com o teu público. Então, quando a gente fala de conteúdo de conexão, ele não costuma nem ser algo assim tão diferente do outro que eu expliquei para vocês, tão educativo e informativo. Pode ser até um post de uma foto em família, uma foto com seu pet contando alguma história, alguma notícia que você deu para os seguidores, olha só, eu vou casar, olha só, eu vou ter um filho, eu vou me mudar de cidade, vou me mudar de país. Geralmente, esses tipos de conteúdo mais pessoais, de mudanças e coisas do tipo, eles geram muita conexão e identificação com o teu público, porque são situações que, se eles não têm aquilo como inspiração, eles têm como identificação, tipo, isso já aconteceu comigo, me identifico e tal. Toda vez que, por exemplo, eu abro o perfil de uma pessoa e eu vejo que aquela pessoa, ele também é pai de pet, coisa do tipo, eu falo, nossa, olha só, o cara também gosta de gato, que legal, não sei o quê. Já rola automaticamente uma conexão, entendeu? Então, pensar nisso é super legal. Agora, vamos para o segundo ponto, que é a parte de crescimento, engajamento e vendas no seu Instagram, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa dar um motivo para as pessoas te seguirem de fato, tá? Elas nunca vão seguir você porque, sei lá, acharam você bonitinho. Pode até ser, mas vai chegar algum momento que aquela pessoa, ela vai parar de te acompanhar. Não vai fazer mais tanto sentido para ela simplesmente acompanhar assiduamente tudo aquilo que você posta o tempo todo. Então você precisa dar um motivo a mais para ela estar lá, tá? Então, por que alguém costuma engajar com uma conta? Porque, primeiro, ela pode ter se identificado com você ou com a sua marca, tá? E você pode ter gerado conexão com ela, como eu acabei de falar para vocês, através de algum tipo de conteúdo. E por que ela compra de você? Porque você mostrou o seu produto ou o seu serviço que ele vai resolver algum tipo de dor, algum tipo de problema que aquela pessoa possa vir a ter, tá? Além disso, ela pode ter escolhido você e não o seu concorrente que faz exatamente a mesma coisa que você, porque você soube criar algum tipo de diferenciação ali dentro do seu perfil, tá? Então, parar para analisar tudo isso é muito importante. Por isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora como que vocês podem gerar cada uma dessas ações, tá? Através dos seus conteúdos que vocês vão postar nas redes sociais. Então, conteúdo de crescimento, conteúdo de engajamento e conteúdo de vendas. Conteúdo de crescimento, ou 4 Is, como eu costumo falar, tá? A gente tem conteúdo de identificação, que é um tipo que faz com que a sua persona ela se identifique com aquilo que está sendo abordado ali no tema. Seja pela dor, seja pelo desejo, seja pela situação típica de rotina. O pessoal que cria memes nos reels, eles costumam usar muito isso. Uma situação ali do dia a dia, onde a pessoa fez uma coisinha que bastante gente costuma passar por aquilo, né?
eu sempre vejo memes de casais, né, de pessoal que é casado. Eu penso, tipo, caramba, aqui em casa é exatamente igual. E eles sabem disso, né, eles fazem esse tipo de coisa intencionalmente. Eles querem gerar identificação com as pessoas porque eles sabem que aquela situação que eles estão trazendo dentro do conteúdo, muitas pessoas já passaram por aquilo. O segundo é a indireta, que é uma parte mais de posicionamento. Então, sabe quando você acha uma frase impactante, você quer compartilhar aquilo, uma frase, um pensamento, uma situação que a sua persona olhe e fale, caramba, eu penso igual, é isso aí mesmo, parabéns. Aí a pessoa vê aquele conteúdo, vai e reposta aquela sua frase ali, aquela coisa mais motivacional ou não, dentro do story dela, tá? Então esse tipo de conteúdo, ele faz com que você cresça muito mais rápido. O quarto I é a inspiração. Então pode ser, por exemplo, foto com famoso, alguém que a sua persona, quando eu digo no caso a sua audiência, o seu seguidor, né? Alguém que ele admire. O último I seria a parte de inovação. E é isso que eu vejo que muitas pessoas, elas pecam às vezes, né? Ou pela falta, ou pelo excesso, ou por não saber fazer direito. Então, quando você traz algo novo, uma novidade, uma notícia, mas de dentro do seu nicho, você precisa saber como trazer isso para as pessoas e como tornar aquilo interessante para elas, entendeu? Agora falando sobre conteúdos de engajamento, uma coisa que costuma engajar muito, independente do nicho, pode escrever, é o conteúdo de antes e depois. Se você é arquiteto, você mostra, por exemplo, uma casa toda simples ou faltando alguns acabamentos ali, mostra como ficou depois. A pessoa muitas vezes pode nem ter interesse no tipo de conteúdo no seu nicho que você faz, mas ela vai achar interessante aquele antes e depois, ela vai achar bonito, ela vai se impressionar com aquilo. Então vai fazer com que automaticamente ela engaje com o conteúdo, mesmo que ela não seja especificamente a persona que você quer atrair. Agora, o segundo ponto de conteúdo de engajamento é quando a gente faz uma conquista marcante. Poxa vida, olha só, eu, por exemplo, trabalhava com telemarketing, ganhava menos de um salário mínimo por mês e hoje, sei lá, consegui dar um carro zero para minha mãe, que vivia falando para eu fazer concurso público. Então, tipo assim, seria uma coisa super legal de estar compartilhando com alguém, uma conquista marcante realmente na minha vida, na minha jornada. Outro tipo de conteúdo que gera muito engajamento, porque as pessoas, por algum motivo, dentro do cérebro delas, elas amam isso, é conteúdo de histórias, né? Contando histórias. Então, por isso que a gente fala que o storytelling hoje, principalmente hoje, nessa era de criação de conteúdo, ele é tão importante. Então, ele é um dos tipos mais fortes de conteúdo que você pode utilizar dentro do seu perfil, tá? Porque independente do tema que você vai escolher, do estágio do funil que você esteja falando sobre o seu conteúdo, ele vai fazer com que a pessoa se engaje com você, tá? Então, você criar histórias dentro dos seus conteúdos vai fazer com que você aumente automaticamente o seu engajamento. Por último, a gente tem conteúdo de posicionamento. Então, você pode dar a sua opinião sobre algum tema em alta, alguma pauta quente ali de dentro do seu nicho, que vai fazer com que boa parte dos seus seguidores que já estão seguindo ali você, que tem aquele mesmo pensamento, eles passem a engajar com aquilo que você compartilhou, com aquilo que você criou ali dentro do seu conteúdo. Vou tomar uma água aqui, toma aí também, porque tem que se hidratar, gente. Agora eu vou dar uma dica extra para vocês, tá? Se você quer aumentar ainda mais o seu engajamento, uma coisa que você pode fazer é criar stories que estimulem a pessoa a te mandar mensagem no direct. Por quê? Toda vez que você cria um story e a pessoa responde aquele story seu, a resposta dela vai automaticamente pro seu direct, né? Você já deve ter visto que esse tipo de coisa acontece.
E toda vez que a pessoa faz isso, o algoritmo do seu Instagram, ele automaticamente entende que vocês são pessoas próximas. Então, ele vai passar a entregar os seus posts primeiro para essa pessoa, antes de todo mundo que ela segue. Você já deve ter percebido que toda vez que você conversa com uma pessoa mais vezes dentro do seu direct, tudo que ela posta dentro do perfil dela, você passa a receber primeiro. Tanto os conteúdos que ela posta no story, quanto conteúdos que ela posta no direct dela. No story dela. No story e no feed. Vocês me entenderam, né? Tá tudo bem. Vamos lá. Agora falando sobre conteúdos que geram vendas, rapaziada. Presta atenção nisso aqui. Porque essa é uma das partes mais importantes de toda criação de conteúdo. Por quê? A gente não cria conteúdo à torto e direito só simplesmente para entreter as pessoas, né? A gente sabe que toda criação de conteúdo, na verdade, ela tem uma finalidade. Pode ser aumentar o reconhecimento de marca? Pode ser. Pode ser aumentar o nível de engajamento com os seguidores e conexão com a marca de vocês? Pode ser também. Mas tudo isso que a gente quer gerar, na verdade, ele tem um mesmo destino, que é aumentar a margem de vendas. Então, como que a gente cria conteúdo mais direcionado para vendas, tá? Através de depoimentos, é um tipo de conteúdo que você precisa fazer. Nesse caso, você pode postar feedback de quem comprou o seu serviço ou seu produto. Você pode mencionar a história de uma pessoa dentro do seu perfil. Por exemplo, antes ela não conseguia fazer isso, hoje ela consegue. Então, não necessariamente você precisa postar um print do feedback dessa pessoa, dela ter mandado mensagem para você, ou postar o vídeo dessa pessoa falando alguma coisa. Mas você também pode contar esse feedback, esse depoimento que ela te deu, através de storytelling. E isso costuma engajar e conectar muito mais com as pessoas do que você simplesmente ir lá e postar um print, tá? Então grave isso daí, que isso é muito importante. Segundo tipo de conteúdo de vendas. A gente costuma dizer que a oferta direta é aquele tipo de conteúdo que todo lojista ama fazer, né? Todo mundo que tem e-commerce, loja, eles só costumam fazer esse tipo de conteúdo aqui, que é, por exemplo, produto X, valor tal, você pode pagar dessa forma, assim, assim, assado. Pronto, aquilo. Esse é um tipo de conteúdo de oferta direta, tá? É interessante que faça? Sim, mas em momentos estratégicos. Você precisa saber quando você vai utilizar esse tipo de conteúdo. Porque se você só fizer esse tipo de conteúdo, como muitos lojistas fazem, como eu vejo eles fazendo, o feed do Instagram deles acaba virando uma vitrine. O que a gente chama de feed vitrine, né? E o feed vitrine, mesmo para pessoas que têm produtos físicos, ele não é interessante. Ele é interessante de você mostrar o seu produto ali em momentos pontuais, é interessante de você agregar valor para os seus seguidores, porque eles não estão ali simplesmente só para ver o seu produto. Essa parte aqui de conteúdo de vendas, ele é o tipo de conteúdo que menos engaja. Podem perceber, toda vez que você fala sobre um produto seu, sobre um serviço seu, ou qualquer coisa do tipo, o engajamento costuma ser lá embaixo, porque a pessoa que vai engajar com aquilo, geralmente, ela não vai ser o mesmo tipo de pessoa que compra de você. Então, ele costuma ter um nível de engajamento, de alcance, entrega muito menor do que os outros dois tipos de conteúdo, tá? Mas é importante que você faça para as pessoas que estão ali dentro do seu perfil saibam exatamente aquilo que você faz, o que você oferece e para quem você faz, tá? Conteúdo de quebra de objeção. Esse é um dos mais importantes da lista de conteúdos de vendas. Então, por exemplo, você pode listar mesmo no seu... Pega um caderninho, pega um papel e uma caneta, anota todas as objeções que você já ouviu toda vez que você tentou vender para alguém. Por exemplo, eu não vou ter tempo para ajudar você a te mandar os materiais que você precisa para gerenciar o meu perfil, no meu caso, né, como social media. Algumas pessoas já falaram isso para mim, mas eu pensava, poxa vida, mas se você tá sem tempo, você deve justamente me contratar
para ter mais tempo livre para pensar nas coisas importantes para o seu negócio e me deixar responsável pela parte de criação de conteúdo. E isso é uma quebra de objeção perfeita, por exemplo, tá? Então, lista todas essas objeções que você já ouviu e cria um conteúdo sobre aquilo. Então, você usa esse tipo de conteúdo realmente como um martelinho de quebra de objeção dentro do seu perfil, tá? Por último, a gente tem o conteúdo de benefício, que é onde a pessoa... O que a pessoa ela vai ganhar, o que ela vai adquirir ao comprar aquele produto ou serviço de você, né? O que você está oferecendo ali dentro. Então, como que você vai resolver o problema dessa pessoa? Qual benefício ela vai ter em comprar de você, por exemplo, não do seu concorrente? Qual que é o seu diferencial? É nesse momento aqui que você vai mostrar isso para ela, tá? Agora, além disso tudo, o que é muito importante e coisa que pouca gente sabe, tá? Eu acho que isso aqui, muito provavelmente, só pessoas que estudaram bastante sobre conteúdo sabem, ou quem é social media. Às vezes, nem quem é social media não sabe, tá? Então, isso aqui é muito importante. Anota. Os indicadores mais importantes pro seu algoritmo do Instagram, principalmente agora em 2024, tá? Então, ele vai levar essas 4 coisas aqui da tela em consideração toda vez que ele tiver que entregar um conteúdo seu para alguém, tiver que fazer você ter uma visibilidade maior para as pessoas passarem a te seguir mais e coisas do tipo. Primeiro deles é se o seu perfil for constante. Então, toda vez que falam isso pra você, você pensa, porra, que saco, não aguento mais falarem de constância pra mim. É verdade, eu também penso desse jeito, mas se não fosse uma coisa importante, as pessoas não falariam, entendeu? Então, a gente ter essa constância, mesmo que mínima, é importante pro algoritmo enxergar a gente. Então, não necessariamente você precisa postar 7 vezes por semana, né? Todos os dias. Não. Se você posta 3 vezes por semana, se comprometa a fazer isso 3 vezes por semana. Se é 5 vezes, se comprometa a fazer 5 vezes na semana. O problema existe em uma semana você postar uma vez, na outra semana você postar 5, na outra semana você postar 2, tá? Então, nesse caso da constância, o que vai ajudar você a resolver esse problema e ser mais constante é um calendário de conteúdos, tá? Você fazer os seus conteúdos através de planejamento. Então, o calendário em si, ele é uma coisa que elimina essa parte da inconstância dentro das redes sociais. Agora, o segundo ponto é o tempo de visualização, que é basicamente o tempo que a pessoa fica em cima do seu conteúdo visualizando aquilo que você fez. Então, ele é um dos maiores aliados que você pode ter na hora de criar o seu conteúdo. E toda vez que um conteúdo ele tem um tempo de visualização grande, o algoritmo tende a te beneficiar mais. Por quê? Porque eles querem fazer com que as pessoas fiquem dentro das redes sociais o maior tempo possível. Então, se o seu conteúdo gera essa retenção, óbvio que eles vão entregar aquilo para mais pessoas. Então, como que você vai conseguir fazer isso? Através de carrossel, porque o carrossel, até a pessoa passar e chegar na última página, vai levar mais tempo do que, por exemplo, um post estático. Outro tipo de conteúdo que também gera isso é um Reels com a chamada, por exemplo, ai, nossa, eu não acredito no final que esse negócio teve. Nossa, o final é a melhor parte. Ou, por exemplo, também um Reels com a chamada para os comentários. Porque dali, além de você estar fazendo com que a pessoa tenha uma interação dentro do seu conteúdo, você vai fazer com que o tempo de visualização dela aumente, porque ela vai sair do vídeo, vai abrir a aba de comentários, vai ler ali o que tem exatamente, vai comentar alguma coisa se ela achar que é pertinente. Então, isso aqui também é uma ferramenta poderosíssima, tá? Agora, o terceiro é o direct, né? Como eu já havia mencionado para vocês, toda vez que você fala com alguém pelo direct, o algoritmo entende que vocês são próximos. E por último, o compartilhamento. Ele funciona basicamente como se fosse um marketing boca a boca, né? Que é quando a pessoa, ela viu o seu conteúdo e resolveu ou indicar para uma pessoa, ou ela achou aquilo muito bom e ela teve que mostrar para alguém,
Ou até um meme engraçado que rolou ali algum tipo de identificação, ela fala, caramba, eu preciso mostrar isso pro fulano. Aí ela vai e compartilha aquele conteúdo para outras pessoas. Então assim, como você pode perceber, aqui a gente não tem curtida, comentário, nem salvamento. Que é o que a maioria das pessoas acham que faz um conteúdo ser bom. E na verdade não é. Muitas vezes você pode ver um conteúdo ali com 15, 20 curtidas, mas ele teve um tempo de visualização inacreditável, porque a pessoa teve um storytelling muito legal, uma narrativa que prendeu a pessoa até o final e fez com que o algoritmo ele entregasse aquilo para várias pessoas, entende? Então, esquece esse negócio de, meu conteúdo precisa ter X curtidas, precisa ter X comentários, isso não quer dizer nada, tá? Uma coisa que eu sempre falo pros outros, curtida não paga boleto. Agora vamos lá. Como que a gente vai criar a sua estratégia de conteúdo? Agora que você já sabe como criar o conteúdo que dá resultado, existe alguma coisa que está faltando, né? Que é aquilo que todo mundo diz. Não basta criar conteúdo, você tem que criar conteúdo com estratégia, biriri, barará, saco, entendeu? Mas é verdade. Então, muito provavelmente você já está cansado de ouvir isso. Mas as pessoas nunca falam, caramba, como que eu faço esse tal de conteúdo com estratégia? Todo mundo fala, mas ninguém explica como. Eles só explicam em cursos pagos. Mas aqui estão os 10 passos para você criar a sua estratégia de conteúdo, tá? O primeiro, definir o objetivo do seu projeto. Tá, por que que eu quero estar nas redes sociais? Por que que eu quero começar a criar conteúdo? Esse objetivo, ele é o primeiro direcionamento de todo o resto que você vai fazer, tá? Então você precisa ter claro isso na sua cabeça, o objetivo do porquê exatamente você quer fazer o que você está fazendo. Pega, anota, tá? Porque tudo isso aqui é muito importante. Anota todos esses passos e a resposta para cada um deles. Segundo passo, estudo de concorrência, que é basicamente estudar perfis de outras pessoas do seu mesmo nicho. Então, se você é uma esteticista, estude outros perfis, veja sobre o que eles estão falando, veja os momentos onde eles tiveram conteúdos que tiveram bons engajamentos, tiveram um bom alcance, mas veja principalmente, anota isso, principalmente, as oportunidades que eles não estão enxergando. É com base nisso que você vai começar a criar o seu diferencial. Por quê? Dentro do mercado digital, a gente sabe que, independente do nicho que a pessoa seja, ela sempre vai seguir algum tipo de linha, né? Ela sempre vai seguir algum tipo de tendência, coisa do tipo. Mas é muito difícil você encontrar um perfil que consiga atender a tudo isso, ainda ter um diferencial, apostar em oportunidades novas. Então, geralmente as pessoas elas não costumam olhar para esse tipo de coisa. Então, acaba muitas vezes sendo aquele tipo de conteúdo genérico, que muitas vezes as pessoas já falaram sobre aquilo, já está super batido. Então, estudar a sua concorrência, entender aonde eles acertam, aonde eles pecam e qual oportunidade de mercado eles ainda não enxergaram, é muito importante para você saber, para você se diferenciar, tá? DNA de conteúdo. Isso aqui é uma coisa que eu fui aprender depois de 4 anos. Não, minto. Depois de 3 anos. Porque é uma coisa que eu não vejo quase ninguém falando sobre isso no mercado digital. A única pessoa que eu vi falando sobre isso foi essa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas é o meu certificado da formação social media que eu fiz com a Regiane Toigo. A única pessoa que eu tive que pagar lá meus 3 mil reais para aprender o que é uma estratégia de conteúdo e o que é um DNA de conteúdo. Porque eu juro por Deus, por muito tempo eu fui aquela social media fazedora de post, tá? Eu não me envergonho de falar isso, porque todo mundo precisa começar por algum lugar. Ninguém vai começar perfeito, né? Então, até eu entender o que é esse danado de DNA de conteúdo,
Eu fiz muita caca, de verdade mesmo. E hoje eu vejo que eu já tive alguns alunos que era a mesma coisa. Era a mesma coisa, sabe? Toda vez que eu perguntava pra eles, como que você cria, então, o seu DNA de conteúdo? Você tem dificuldade em alguma parte? Eles ficavam boiando. E a gente vê que realmente o mercado hoje, ele tá com uma carência disso. Mas vamos lá. O que é, então, o DNA de conteúdo? É basicamente toda a identidade e a personalidade de uma marca ou de um expert, né, uma pessoa, sobre aquele projeto. O que vai fazer você se diferenciar dos seus concorrentes que podem falar sobre exatamente a mesma coisa que você? O que vai fazer você ser diferente deles? Por exemplo, 2 experts grandes do meu mercado que eu acompanho e que eu vejo que são completamente diferentes. O Yeser e o Paulo Cuenca. Eles falam sobre exatamente a mesma coisa, só que o DNA de conteúdo dos dois é completamente oposto. Então, só por eu ter trazido essa comparação aqui para vocês, pode ser que você já tenha pegado mais ou menos o que seria essa parte do DNA de conteúdo. É ali que entra o branding, né? O branding, basicamente, o desenvolvimento de marca, é o posicionamento, é a identidade do negócio. E quando a gente fala identidade, eu não falo só de identidade visual. Isso aí é um negocinho mínimo, de verdade mesmo. É toda a comunicação, é a parte de mensagem que você quer transmitir com seu conteúdo. Então, por exemplo, quando você abre ali o meu feed, do meu novo perfil, no caso, né? Eu quero que as pessoas tenham uma percepção sobre 3 coisas: criatividade, ousadia e profissionalismo. Então, é muito difícil você unir essas 3 coisas sem que uma ou outra não acabe se sobressaindo. Mas é basicamente isso que se trata o DNA de conteúdo. É como que você vai se diferenciar dos seus concorrentes, mesmo que vocês falem sobre exatamente a mesma coisa. O quarto é a criação da sua persona, como eu estava falando antes para vocês. A gente sabe que você pode ter hoje um tipo de público-alvo, que é diferente de persona, tá? Público-alvo é basicamente, de uma maneira mais geral, as pessoas que você quer atingir, né? Então, vamos pensar, mulheres que gostam de autocuidado, né? Isso seria um público, um público-alvo. Agora, o que seria uma persona? É uma mulher na faixa etária de 25 a 45 anos, que tem filhos, que é casada, que tem a faixa salarial a partir de 2 a 10 mil reais. Então, esse é a diferença do público-alvo para persona. É quando você literalmente personifica quem é o seu público-alvo ideal, tá? É quando você dá características para aquela pessoa. E dentro da sua criação de persona, você lista as principais dores que ele possa ter. Então, por exemplo, essa persona, ela tem uma dor de que depois que ela teve filhos, ela ficou flácida e não conseguiu mais emagrecer, né? Se a gente estivesse falando do nicho de estética. Essa persona, ela tem a dor de não conseguir mais utilizar as roupas de 2, 3 anos atrás. E outra coisa importante de você listar dentro da criação de persona é os desejos que ela tem. Então, ela deseja emagrecer, ela deseja ter uma melhor autoestima, ela deseja que o seu marido, que o seu companheiro veja ela com outros olhos, que valorize, que elogie, coisas desse tipo, tá? Um exemplo. Agora, falando sobre jornada de compra. É quando você define o início, o final e o trajeto que a tua persona precisa fazer para comprar de você, tá? Então, da onde ela vai surgir? Ela vai surgir através das suas redes sociais, como um seguidor seu. Através dos seus conteúdos, ela vai passar pelo topo, meio e base de funil. Então, ela vai chegar como seguidor, ela vai começar a engajar com você, ela vai se conectar com a sua marca e, por último, ela vai começar a comprar de você. Então, essa seria uma jornada de compra, tá? Um funil de conteúdo, por exemplo.
Agora, aqui a gente tem os canais digitais. É quando você vai decidir em quais plataformas você vai atuar. Por exemplo, se você tiver um público com a faixa etária de 15 a 25 anos, qual seria a plataforma mais ideal? TikTok. Agora, se você falar com pessoas mais velhas, de 40 a 60 anos, Facebook. Se você quiser falar com a galera que está no meio dessa faixa etária, Instagram e YouTube, tá? Na verdade, o YouTube, ele é o único lugar onde dá para colocar todas essas pessoas no mesmo balaio, né? Porque o YouTube, ele tem uma diversidade tão grande de conteúdo que muitas pessoas ficam lá também. Menos os jovens, né? Porque como é uma questão de vídeos, os jovens hoje, eles têm uma tendência a consumir conteúdos rápidos, assim, muito mais fácil do que na época que o YouTube estourou lá em 2012, por exemplo. Agora aqui falando sobre as linhas editoriais. Isso aqui é uma coisa que eu vejo que muita gente tem dúvida, né? Muita gente às vezes pega e fala para mim, Jéssica, não sei como criar minhas linhas editoriais. Jéssica, não sei o que é uma linha editorial. Então, o que é de fato uma linha editorial? É basicamente um conjunto de diretrizes que vão falar sobre como o seu conteúdo ele deve ser criado. Dentro das linhas editoriais é onde você vai definir os principais temas que você vai abordar na sua criação de conteúdos dentro do seu mês. Então, por exemplo, como que eu, Jéssica, gosto de fazer para mim e para os meus clientes? A gente separa essas linhas editoriais por semana. Então, por exemplo, toda segunda-feira a gente vai falar de um tema X, toda quarta-feira sobre tema Y, toda sexta-feira sobre tema X, entendeu? Por exemplo. Então, é importante que você defina esses principais temas para você montar a sua linha editorial. Mas como que você vai ter ideias para esses temas? Você pode tirar através do seu estudo de concorrência, como eu falei ali no início para vocês. Falando sobre funil de conteúdo, também é a parte de jornada de compra que eu estava explicando para vocês, só que nessa parte do funil especificamente, é onde você vai pegar os temas da sua linha editorial e vai dividir eles dentro do seu funil de conteúdo, que geralmente costuma ser dividido em 3 partes, tá? A parte do topo, que a gente tem conteúdos de crescimento, tá? Conteúdos para atração de seguidores. Então, você vai colocar os temas da sua linha editorial que você definiu nessa parte do topo. Outros temas para a parte do meio, que são conteúdos de engajamento, conteúdos de conexão, conteúdos de identificação, tá? E por último, a base do seu funil, que são conteúdos de vendas, como eu estava explicando para vocês também no início da aula, tá? Agora, comunicação falada, visual, escrita. A comunicação que você vai usar, ela precisa conversar muito bem com a mensagem que você quer transmitir. Então, quando a gente fala de comunicação visual, a gente fala, por exemplo, da identidade visual. A comunicação falada, escrita, é o tom de voz que você vai usar. Se vai ser uma coisa mais descontraída, ou uma coisa um pouco mais formal, uma coisa um pouco mais acolhedora, enfim, é nesse momento que você vai definir a sua comunicação, tá? E por último, a gente tem feedback e análise de métrica. Isso aqui é uma coisa que eu vejo que 90% das pessoas não fazem, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vejo que só realmente quem contrata social media é que faz. Mas na verdade não é nem a pessoa que faz, é o social media que faz pra ele, entendeu? Mas é importante que você saiba como fazer para que o dia que você tiver um social media, se for da sua vontade e da sua necessidade, você entenda exatamente tudo aquilo que ele passar para você. E saiba também se ele passar alguma coisa que às vezes não é aquilo, né? Então, é quando você vai analisar todas as métricas dos seus conteúdos para entender se eles tiveram... Cadê? Os 4... Cadê, meu Deus? Os 4 indicadores principais, tá? O momento de você analisar as suas
as suas métricas, é para você entender se ele teve um tempo de visualização legal, se de repente aquele conteúdo mandou a pessoa para o seu direct, se ele teve um número de compartilhamento legal. Então, por isso que é importante que você entenda exatamente quais métricas você precisa ter dentro do seu conteúdo, tá bom? Agora vamos lá. Como a gente vai se diferenciar em um mercado extremamente concorrido, Jéssica? Socorro, me ajuda a me diferenciar do meu concorrente. Eu, uma vez, atendi uma cliente que ela falou: eu tenho uma clínica de estética numa rua onde tem outras 6 clínicas de estética, mas quando eu cheguei, só tinha eu e mais uma no final da rua, que é tipo daqui 1 quilômetro. Então, era uma pessoa assim que estava completamente desesperada para criar um diferencial para a marca dela, por os clientes preferirem ela e não o seu concorrente, tá? Então, agora que você já sabe o que é criar um conteúdo estratégico que dá resultado, o que vai fazer você se diferenciar do seu concorrente? Dependendo do segmento que você atuar, essa parte de se destacar da multidão, muitas vezes ela pode ser um desafio, tá? Então, é aí que entra toda a importância de você definir o DNA de conteúdo que você possa ter dentro do seu projeto, como eu estava explicando para vocês. Então, é aquilo que vai diferenciar você da manada que existe dentro do seu nicho, né? Então, o DNA de conteúdo ele existe para garantir que o seu conteúdo ele seja autêntico, relevante e coerente, né, com a imagem que você quer passar. Então, como que você vai conseguir se diferenciar? Através do posicionamento único, tá? Que é quando você identifica os pontos fortes e diferenciais. Com base nisso, né, com base em você saber quais são os seus diferenciais e os seus pontos fortes, você vai criar uma proposta de valor clara e convincente para as pessoas que vão passar a te acompanhar. Então, o seu posicionamento ele deve responder aquela pergunta: por que os seus clientes devem escolher você e não o seu concorrente, tá? Outro ponto importante: maior transformação que o seu conteúdo entrega, que é, por exemplo, eu ensino empreendedores a alavancar suas vendas no Instagram, tá? Terceiro ponto, Big Idea. Isso aqui é um conceito muito complexo de marketing, que às vezes eu vejo pessoas falando umas coisas, outras vezes eu vejo falando outras. Mas é basicamente a ideia central de um projeto, tá? É uma ideia poderosa que vai definir tudo aquilo que vocês vão fazer, e o projeto ele vai girar em torno dessa ideia que vocês definiram como principal. Então ele pode ser feito através de um slogan, uma frase de efeito, um conceito visual. Então ele pode ser algo através de uma narrativa, né, envolvente que você pode trazer de dentro do seu projeto. Agora falando sobre identidade visual. É basicamente um conjunto de elementos visuais, né, que vão representar a personalidade da sua marca de forma visual para essas pessoas que vão passar a te acompanhar. Outro ponto importante que muita gente também não faz é definir missão, visão e valores. Então, não necessariamente você precisa ter um branding completamente desenvolvido e coisas do tipo para você criar isso aqui. Tá? Essa parte de missão, visão e valores é o mais básico do básico que você pode fazer para se diferenciar dos seus concorrentes, para deixar o seu DNA de conteúdo ainda mais forte. Então a missão é basicamente o propósito pela qual a sua marca, o seu projeto existe, né? Por que ele existe? Agora a visão é a imagem da onde vocês querem chegar. Por último, os valores são basicamente as crenças naquilo que vocês acreditam. Por último, a gente vai ter os pontos fortes do seu projeto, que são coisas que você pode explorar bastante aqui dentro, tá? Então, por exemplo, você pode pegar como um ponto forte do seu projeto depoimentos, facilidade em falar com a câmera, deixa eu ver o que mais. Localidade, se você tiver um negócio local, facilidade em meios de pagamento, coisas desse tipo, beleza? Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês é basicamente a forma de vocês construírem o seu DNA de conteúdo. É através do seu DNA de conteúdo que você vai conseguir se diferenciar dentro de um mercado concorrido. Beleza, pessoal?
Agora vamos para a parte que todo mundo estava esperando, que é a parte dos bônus super especiais que eu separei para vocês, tá bom? Então agora no final do evento eu vou liberar para vocês todos esses bônus aqui, esses 4 bônus, lá na nossa comunidade do Telegram, tá? Onde a gente estava mandando todos os avisos para vocês, que é basicamente o passo a passo para você encontrar, abordar e vender para o seu cliente no direct do Instagram. Eu também vou liberar o template do Elementor para você criar o seu portfólio. Então, é basicamente aquela página profissional para você colocar no link da sua bio, tá? Eu vou colocar, então, um template editável dentro do Elementor para você só ir colocar suas informações ali para você ter uma página de portfólio, no caso, um prestador de serviços, para você colocar no link da sua bio do Instagram. Também vou liberar 2 e-books para vocês, tá? Como você pode decifrar o algoritmo do Instagram para destravar suas vendas e um segundo e-book para você monetizar o seu perfil em 5 passos, tá? Por último, é claro, eu também vou liberar para vocês o PDF dessa aula aqui que eu estava apresentando para vocês poderem depois estudar com mais calma tudo isso que a gente passou aqui hoje, tá? Mas assim, eu só vou liberar esses 4 bônus aqui no final do evento lá no grupo do WhatsApp, tá? Então calma que a gente ainda não chegou ao fim. Vem cá, você percebeu o que eu trouxe aqui hoje? Tudo que você precisa para transformar conteúdo em vendas pelo Instagram. E todos esses pontos que eu mencionei aqui hoje, eles estão em cima de 4 pilares, tá? Alguns deles eu já falei para você. É o storytelling, algoritmo de Instagram, branding e estratégia de conteúdo. Então, sem esses 4 pilares, você não consegue vender no seu Instagram. E esse é basicamente o método SAB. Ele é o grande responsável por fazer qualquer perfil do Instagram ter grandes resultados. Foi o que eu usei para mim, para os meus alunos e para todos os meus clientes. Então, eu criei ele depois de 5 anos trabalhando com marketing digital como social media. Depois que eu passei a utilizar ele dentro dessa estrutura, eu já ganhei muito dinheiro, ao ponto de deixar de ser prestadora de serviço solo, né, como social media, e ter aberto a minha própria assessoria de marketing, que é a XP, né, a Expedition. E eu quero te dar a chance de usar esse mesmo passo a passo que eu usei dentro do meu perfil, dentro do perfil dos meus clientes e dos meus alunos. Então, o que eu quero fazer hoje? Eu quero encontrar um grupo de pessoas que, assim como eu, são ambiciosas, que têm sangue no olho mesmo de verdade e estão com uma fome insaciável de vencer na vida, tá? Nesse evento, eu ensinei tudo que eu podia dentro do tempo permitido aqui. Eu até cheguei a ficar um pouco meio sem voz, dei umas tossidas, mas tudo bem. Seria impossível eu ensinar para vocês tudo que eu sei, tudo que eu coloquei em prática em uma única aula, tá? Então, tá na hora da gente dar um passo adiante. E eu quero caminhar junto com você e criar um novo movimento de criadores de conteúdo que vão fazer muito, mas muito barulho dentro dos seus nichos, dentro do marketing digital. Então, eu acredito que, sinceramente, ninguém aqui nasceu para estar na plateia pelo resto da vida. Eu acredito na sua capacidade de fazer diferente. E é por acreditar tanto nisso que eu criei um novo movimento. O que eu quero, como o próprio nome já diz, né? É basicamente uma comunidade exclusiva para criadores de conteúdo, empresários, empreendedores que querem fazer um movimento incrível nas redes sociais através dos seus perfis, com a criação de conteúdo e tudo isso que eu mencionei para vocês, tá? Então, o que a gente tem dentro do novo movimento? Vamos passar aqui para vocês. A gente vai ter videoaulas objetivas e didáticas, tá? Com todo o passo a passo, te mostrando exatamente como aplicar uma estrutura validada que vende o seu produto ou serviço na prática, tá? Então, essas aulas elas serão liberadas dentro da plataforma QIFI de forma semanal. A gente já tem algumas aulas lá gravadas, mas o restante a gente vai soltar depois. Na plataforma, eu vou liberar para vocês um módulo por semana, tá?
que vão ser eles: a introdução ao mercado digital. Então, mesmo se você for iniciante, se você está começando ou se você ainda não começou, mas quer vir para o digital, eu vou pegar na sua mão para a gente dar os primeiros passos, tá? O segundo módulo é o perfil do Instagram, que é basicamente tudo o que você precisa para ter um perfil que atrai clientes e gera vendas. O terceiro é como criar a sua estratégia de conteúdo. Então, tudo isso que a gente mostrou aqui para vocês, esses 10 pontos, a gente vai ensinar a criar cada um deles do zero e na prática, tá? O módulo 4 é sobre a produção de conteúdos. Então, ali eu vou falar sobre planejamento, escolha de tema, formato criativo, roteiro, legenda, criação de arte, tudo que você precisa do início ao fim para criar um conteúdo estratégico que gera muitas vendas, tá? A gente também vai ter o módulo 5, que é a criação de audiência, onde eu vou ensinar absolutamente tudo que você precisa para crescer a sua base de seguidores, aumentar a sua conexão com eles e o engajamento. E o mais incrível, tá? Eu vou te dar o passo a passo para você fazer o algoritmo do Instagram trabalhar para você e te servir. Então, isso aqui é muito importante, porque eu sei que muita gente não entende sobre algoritmo do Instagram. O sexto é vendas orgânicas, tá? Nesse módulo eu vou passar todas as estratégias de vendas orgânicas sem investir R$1, sem fazer anúncio nem nada, que a gente utiliza aqui dentro da XP para fazer os nossos projetos rodarem e o dos nossos clientes e mentorados também. Por último, a gente tem o módulo 7, que é onde a gente vai criar juntos um site profissional para você vender o seu produto ou seus serviços em uma plataforma de criação de site profissional, mas que não envolve programação, código ou coisa do tipo. É uma plataforma super intuitiva de usar, então se você nunca tiver mexido com isso, você vai aprender, porque é muito fácil e eu vou ensinar vocês do zero como que vocês utilizam essa ferramenta para criar o site para o link da bio de vocês. Parece muita coisa, né? Mas calma que tem mais. A gente foi muito além disso. Além de todas essas aulas, a gente também vai entregar material complementar e, é claro, a comunidade exclusiva, tá? A comunidade é basicamente uma comunidade exclusiva para alunos do novo movimento dentro do WhatsApp. Então ali eu vou dar todo o suporte para vocês e ajudar em toda a situação que possa vir a surgir, além, é claro, de muito conteúdo exclusivo somente para alunos e encontros mensais no Meet. Então todas as dúvidas que você possa ter com seu perfil, com clientes que você atende, você pode estar tirando ali com a gente dentro da sua comunidade, tá bom? Fora essa estrutura incrível que o novo movimento tem, não contente, eu ainda decidi entregar 5 bônus para vocês, tá? O bônus 1, que é um e-book sobre stories lucrativos, que é um método validado para você criar narrativas de stories envolventes que geram conexão e conversão, né, vendas, com a audiência que você já tem dentro do seu Instagram. Então é basicamente como que você vai vender para eles. Bônus 2 é um PDF para você copiar e colar 17 estratégias de vendas para os seus stories para você utilizar ali durante a sua semana, tá bom? Bônus número 3, eu vou liberar um quadro de conteúdos no Trello com todo o direcionamento de planejamento estratégico para você criar os seus primeiros movimentos em forma de conteúdo para o seu perfil. Então ali eu vou deixar todo o direcionamento de como você deve fazer isso, tá bom? Bônus número 4, a gente vai ter uma aula extra de produtividade e gestão de tempo com o Guilherme Gebler, tá? Ele é especialista nessa área, então essa parte de planejamento, de rotina, ajuda muito a produzir todos esses conteúdos. Também vamos ter uma aula extra sobre liberdade geográfica pagando pouco com o nosso parceiro Luciano Vidal. E além de tudo isso, você vai receber o acesso à comunidade durante 1 ano, tá? Com direito a todos os benefícios que a gente vier a beneficiar vocês. Treinamento online com mais de 40 aulas gravadas. Um encontro por mês via Meet comigo para tirar todas as suas dúvidas. Materiais complementares e esses 5 bônus exclusivos que eu mencionei para vocês, tá bom? Agora você deve estar pensando, tá? Tudo isso com certeza não tá dentro das minhas posses, né? Óbvio, é muita entrega, Jéssica. Mas é aí que você se engana.
Como eu quero facilitar para você, criador de conteúdo, e para mim também, para encontrar esse grupo de pessoas que eu estava mencionando antes, o que eu penso em fazer aqui hoje, tá? É uma coisa que eu pensei bastante se eu ia fazer, se eu não ia, mas eu cheguei à conclusão de que mais pessoas precisam ter acesso a isso. Então, para você que está aqui agora vendo esse vídeo, o novo movimento, ele vai custar muito menos do que passar anos sem ter resultado, muito menos do que pagar cursos caros desses gurus de marketing para você aprender um pouquinho de coisa lá, um pouquinho de coisa cá. Eu fiz boa parte desses cursos deles e a grande maioria, eu não consigo nem listar todos, na verdade, né? Mas ao longo desses 5 anos, eu gastei tranquilamente mais de R$50 mil em cursos, treinamentos, comunidade e qualquer coisa do tipo. Foi a partir disso que eu peguei os melhores insights de tudo isso que eu aprendi, de todos os lugares onde eu estive, e juntei com a minha vivência na área e criei um novo movimento na internet. E eu quero que você venha fazer parte disso, tá? Por isso, hoje, eu venho fazer essa oferta mais do que especial para vocês. Hoje você consegue entrar para o novo movimento a partir de 12 vezes de R$50 ou à vista 498, que sinceramente não é 1/10 do valor que eu cobro pelos meus serviços mensais dentro da XP, por exemplo, não é 1/10 do valor que eu tive que gastar para aprender tudo isso que eu sei hoje, que eu quero passar para vocês. Então, eu tô aqui hoje realmente para facilitar o jogo, tá? Você pode pensar, mas Jéssica, e se eu entrar e não gostar? Ou se eu ver que de repente não é para mim, o que eu faço? Tá? Muito simples. Eu vou te dar 2 garantias, tá? 2. E nada do tipo, você tem 7 dias de garantia, não sei o que, depois te dou o reembolso. Balela. As pessoas, elas falam isso como se fosse a melhor coisa do mundo, mas na verdade isso daí é uma obrigação por lei, todo mundo tem que fazer, tá? Então não caia nesse tipo de bait. A primeira garantia que eu quero dar aqui para vocês hoje é que em 30 dias, se você entrar dentro do novo movimento e se por qualquer razão você vê que não é para você ou de repente que você não gostou, eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá? Sem choro, sem enrolação, o chargeback tá na conta na hora, beleza? Agora, além disso, para você se sentir ainda mais seguro, eu fiz uma segunda garantia, que é, se em 90 dias você aplicando tudo que a gente passar para você e você não vender pelo seu Instagram, eu vou te dar 1 hora de mentoria gratuita direto comigo, tá? Só eu e você. A gente vai revisar tudo que você fez, traçar um plano estratégico juntos, para daí eu vou te dar mais um prazo de 90 dias. Se mesmo assim você não tiver nenhum resultado, eu faço questão de devolver 100% do seu dinheiro e ainda te dou mais 100zão do meu bolso, tá? De graça. De verdade mesmo. É pra você ver o tanto que eu confio no meu método, até de olhos fechados. Tipo, isso é impossível de acontecer. Mas, se acontecer, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te dou R$100 do meu bolso, tá? Então, para você ver realmente o quanto eu quero que você faça parte desse movimento, o quanto eu quero facilitar para você. Então, com ele, você vai fazer com que o seu perfil ele tenha resultado em pouquíssimo tempo. Eu tive em 30 dias, teve aluno que teve em 60 dias, teve aluno que teve em 15 dias. Então, vai depender muito de você, tá bom? Você está diante hoje do que mudou a vida de muitas pessoas e provavelmente pode mudar a sua também. Você vai aprender a fazer tudo até dar certo, que é o jeito certo de se fazer as coisas, né? Eu quero que você possa mudar completamente a sua realidade, assim como eu mudei a minha também, como eu te contei no início desse vídeo, né? Eu mudei a minha realidade de vários clientes e de vários alunos meus. Então, a partir disso, você tem 3 opções, tá? Ignorar tudo isso que eu te passei aqui hoje e continuar dando murro em ponta de faca, se você quiser, pode ser uma opção. Número 2, tentar sozinho, e pode até ser uma opção. Eu mesma demorei 5 anos para conseguir tudo isso, né? Depois você me conta quanto tempo você levou. E a terceira
é se inscrever no novo movimento sem correr risco algum, porque eu te dei 2 garantias que são, assim, insuperáveis, de verdade mesmo. Aprender tudo que você precisa aprender para crescer, vender e se destacar da sua concorrência no digital. Além, é claro, de você estar junto de outras pessoas que pensam como você, que têm o mesmo objetivo que você tem, o mesmo tipo de visão de mundo que você tem e que também querem criar o seu próprio movimento na internet, tá? Então eu tô aqui hoje porque eu quero realmente ajudar você. Se você estiver disposto a aprender, claro. Então, por isso que eu te convido para fazer parte desse movimento. E você vai receber o seu acesso de forma imediata, por 1 ano, e você vai ter a oportunidade de mudar a sua vida para sempre no mercado digital. Porque assim, se eu consegui, que era uma mera operadora de telemarketing, imagina você. O novo movimento, ele vai muito além de um cursinho simples, gravado, tá? Você vai ter acesso a todo o conteúdo, os materiais, o apoio pessoal no 1 a 1, você também vai ter suporte com a minha equipe. Então assim, meu caro creator, você pode mais, tá? Você merece mais. E é só você dar o primeiro passo, clicando no botão que tá aqui embaixo. Eu espero você do outro lado.